Bom, pessoal retrô, eu tô precisando de um setup que me auxilie a trabalhar com essas máquinas mais antigas e esses equipamentos mais antigos. O que a gente precisa é o seguinte: uma máquina que seja relativamente rápida, rode no máximo o Windows XP para que a gente fique compatível com os softwares mais antigos, tem um driver de disquete para gravar disquete, enfim. Tem uma porta serial para que a gente possa se comunicar com dispositivos mais antigos, que talvez não tenham placa de rede e seja mais fácil se comunicar com uma porta serial. Tem uma porta de rede, é claro. Uma boa placa de som, uma boa placa de vídeo e principalmente o que eu preciso resolver agora é conseguir capturar e gravar sinais de TV analógico, PAL-M, NTSC, para que a gente possa capturar consoles como PlayStation 2, Xbox, enfim. E eu acho que ela tem que ter pelo menos uns 2 GB de memória RAM. Eu tenho esse gabinete aqui, da Positivo, que ele é bem compacto. Ele já tem metade dos componentes montados aqui. Eu tinha desmontado a placa-mãe que estava nele para testar. Então a gente vai usar esses componentes que tá nele para montar o nosso setup Windows XP. Bom, o que nós temos aqui nesse gabinete? Tem uma ventoinha RGB, uma fonte 500 watts da Wyze, um leitor e gravador de DVD, um drive de disquete e um HD de 80 GB SATA da Western Digital. Para o coração dessa máquina, eu vou utilizar essa Gigabit 945 GCM S2C. É uma placa bem comum que saiu em várias máquinas Positivo, em várias máquinas brasileiras aqui. Então é uma placa que é relativamente bem fácil de achar e bem barata de achar. Ela tá aqui equipada com esse Pentium D E2200. Mas eu tenho aqui este Core 2 Duo E7500, que é uma frequência maior, tem um FSB maior e tem um cache L2 maior. E é bem mais rápido que esse E2200. Só que essa placa-mãe, ela precisa estar na última versão de BIOS disponível para ela reconhecer esse Core 2 Duo E7500. Então a gente vai botar ela aqui, verificar se ela tá na última versão. Se não tiver, a gente vai atualizar para poder montar esse Core 2 Duo E7500. O único porém dessa placa-mãe é que ela só vai reconhecer no máximo uns 3 GB de memória. Isso porque o barramento da memória dela, de acordo com o Gigabit, o site da Gigabit, só suporta reconhecer no máximo uns 3 GB de memória. Para mim, sinceramente, para essa build não vejo necessidade de mais memória. Então a gente vai maximizar essa placa com 3 GB de memória DDR2 667 MHz. Eu não vejo a necessidade de memória mais rápida ou mais memória. Se a gente realmente tiver essa necessidade, aí eu vou buscar uma placa-mãe melhor e a gente vai fazer um upgrade nesse setup para ter mais velocidade. Bom, antes da gente instalar o nosso Core 2 Duo, vamos botar ela aqui e conferir se a BIOS já está de acordo com a versão necessária ou se a gente vai precisar atualizar. Então dá para ver que ela está na versão F4. Então vamos montar temporariamente ela aqui, botar e atualizar a BIOS e aí depois a gente tenta instalar o Core 2 Duo e ver no que dá. Bom, esse foi um belo de um desafio. Fiquei algumas horas tentando atualizar a BIOS dessa placa-mãe que é meio chata. Ela não boota qualquer pendrive, não boota qualquer CD, e mesmo tentando, às vezes pelo FreeDOS no pendrive não funcionava, tentava botar o Mini XP pelo CD do Heinz e não conseguia fazer pelo Mini XP. Quando eu conseguia botar o DOS do Irons, não conseguia ler o pendrive para pegar os arquivos de BIOS, enfim, tava bem complicado. Minha solução foi o seguinte: gravei um CD com os arquivos de BIOS e com o Heinz. Tentei botar esse CD, ela realmente não queria nem botar esse novo CD. Então botei o CD antigo, entrei no DOS e troquei os CDs. Aí eu tive acesso aos arquivos da BIOS e pude usar o Flash SPI para atualizar a BIOS dessa placa-mãe. Depois de reiniciar, eu vi que ela realmente tinha atualizado para a versão nova F6D. Então agora é só montar o processador Core 2 Duo, ver se ela vai botar, e se ela botar a gente termina a build dessa máquina.
Perfeito. Agora é só montar o resto da máquina. Vocês podem ver que ela reconheceu o Core do E7500 na nova versão da BIOS. Agora a gente vai montar o resto da máquina e instalar o sistema operacional. Bom, vamos para as nossas expansões. Para nossa placa de vídeo, eu vou utilizar essa XFX GeForce GTS 250. É uma placa de meados de 2009. Ela tem uma GPU trabalhando a 738 MHz. Tem 1 GB de memória RAM DDR3 de 256 bits trabalhando a 1100 MHz. É uma excelente placa, que era uma placa de vídeo high-end ali em meados de 2009, quando ela lançou. E para essa build Windows XP, ela vai ser realmente um canhão e vai poder rodar até alguns jogos bem interessantes aqui. Para captura do vídeo, eu vou usar essa AverMedia M733AJ. É uma plaquinha bem comum para a época. Ela saía em algumas máquinas positivos, ali em meados de 2008, até 2008. E ela também inclui um software que é bem fácil de configurar e utilizar e que grava o vídeo que ela captura pela entrada analógica. O áudio, eu vou melhorar um pouquinho o áudio dessa placa-mãe. Vou usar essa placa chinesa moderna aqui, que já é capaz de canais 5.1 e tem uma boa frequência de saída. Ela usa o chip CMI 8738, que é um chip bem moderno, rápido e que vai adicionar uma boa qualidade se comparado com a placa de som original dessa placa-mãe. Bom, com a máquina montada, eu vou instalar o sistema operacional, os drivers, os softwares. E vou pular essa parte do vídeo porque todos já sabem como funciona e como é demorado. Então eu vou instalar isso e a gente volta para me mostrar ela funcionando. Bom, com a máquina montada, sistema operacional instalado, drivers e softwares, vamos testar. Coloquei meu PlayStation 2 na entrada da placa de captura AverMedia. Vou abrir aqui o AverMedia Center e vamos tentar capturar o PlayStation 2, ver se ele vai capturar som e vídeo tudo certinho. Como podem ver, está funcionando perfeitamente. Ela consegue capturar o PlayStation, o áudio, tudo certinho, o áudio estéreo. Eu só ajustei algumas configurações, até porque na captura, a primeira vez que eu tentei capturar, o vídeo ficou sem áudio. Talvez seja um problema da codec no Windows Media Center quando tenta reproduzir o vídeo. Mas eu ajustei para ele gravar em H264, MP4, ajustei a frequência de áudio, ajustei a resolução e tá gravando tudo certinho. Então olha só, vou colocar um trechinho aqui desse clássico da era do PlayStation. Acredito que todo mundo já jogou, que é Ratchet & Clank. E a gente vai ver como que ficou a gravação por essa placa AverMedia. Ficou bem legal, né? Então agora a gente tem uma máquina que vai auxiliar bastante. A gente vai poder gravar disquete, gravar e capturar sinais de TV analógica, fazer algumas edições de vídeos bem simples, caso a gente precise, de algum software antigo para, por exemplo, também comunicar via serial pelo hiperterminal com outras máquinas MS-DOS, outros dispositivos. A gente tem essa máquina que vai auxiliar bastante. E com essa GTS 250 dá pra gente jogar alguns joguinhos clássicos também, que eu tô até pensando em trazer aqui no canal. É engraçado como uma máquina que tem mais de 10 anos, desde o lançamento desses componentes, dessa placa-mãe, dessa placa de vídeo, se você colocar o sistema operacional certo, e para quem gosta de coisa retrô, ela é bem rápida, tem um desempenho legal e dá pra jogar alguns joguinhos bem legais e vai auxiliar bastante aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário, like, gostei, compartilhem aí e até o próximo vídeo.